Olá pessoal, olá Brasil, espero que todos estejam muito bem. Na segunda semana trago aqui mais um convidado, dessa vez uma outra amiga minha, Rebeca. Olá Rebeca! Olá! Tem que falar mais perto do microfone, tá Rebeca? Ai Deus, olá! A Rebeca Macedo, vocês podem até achar depois aí no Instagram, nas redes sociais. Ela é minha companheira de carona, damos aula na universidade, no colégio. Sim. Ouvimos muito funk, né? A Rebeca adora funk, gente. E constantemente constrangemos as pessoas no carro com as nossas conversas. É de lei, né? Mas enfim, Rebeca, conta um pouco aí, pessoal, como que é a sua formação acadêmica. Bom, eu sou professora de português, formada pela UEL. Sou mestre em linguística e doutoranda em linguística também. E gosto de literatura, né? Que bom, porque senão você não estaria aqui. Tem que ser, né? Brincadeira, pessoal. Estou feliz que você esteja aqui. O livro de hoje, pessoal, é Quarto do Despejo, Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece, ela morreu em 77, nasceu em 1915, morreu em 1977. Negra, que traz um pouco dessa visão da favela. E o que me chamou muita atenção é que ela era uma leitora. Ela fala que ela gosta muito de ler, né? O tempo inteiro ela fala que pegava tudo que tinha, os papéis que ela coletava, muitos tinham coisa escrita e ela queria ler. Ela pegava esse tempo pra ler. E ela não era assim, ela não terminou o ensino médio, né? Terminou ali o Fundamental 1, a primária na época, né? E fora isso, pessoal, a gente, né, eu em especial fiz uma pesquisa sobre ela e a gente vê muito que ela é filha daquela injustiça social, que ela, de 1915, e ela vai escrever isso em 60, nesse livro, e que é uma realidade ainda presente, né? E ela foi considerada ladra, foi presa, apanhou, depois prenderam sua mãe, que também apanhou, e foi quando elas decidiram vir embora para São Paulo. Sim. Porque até então elas eram do Rio de Janeiro? Morava em Minas Gerais. Minas Gerais, isso. Interior de Minas Gerais. Mas enfim, e bem namoradeira, né? Ela era namoradeira, ela era uma mulher independente. Eu acho que é bem legal a gente pontuar isso, que a mulher negra pobre, ela tem que ser independente. Então ela não depende de homem, ela trabalha, ela busca cuidar dos filhos dela, mas ela também tem a sua independência sexual. Ela gosta de namorar. A própria filha dela, como a gente conversou em outro momento, fala disso, né? Que a mãe dela era namoradeira, levava os homens pra casa, né? Então tem isso sim. E ela escreve isso, né? Ela escreve. Eu quase comecei a fazer uma lista, assim, de quantos que ela dormiu. E ela fala muito disso, que ela não quer casar. Muita gente pergunta, se você arrumasse um marido, sua vida ia ser mais fácil. Ela, Deus me livre arrumar um marido, né? Eu quero ficar independente. Legal. O livro em si é um livro que clama, acho, por debate sobre igualdade, equidade, descaso. Sim. E o que me chamou mais atenção, quanto é triste que somente agora que é um livro que, assim, temos várias editoras trabalhando com esse livro, né? Sim, eu acho que isso tem muito a ver com as instâncias de validação que a literatura passa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem vestibulares que estão pedindo esse livro. Mas antes, como, assim, a gente não tinha ouvido falar desse livro, né? Sim, na graduação mesmo, eu fiz as disciplinas e Carolina Maria de Jesus nunca Sim, eu acho que foi abordado em sala. Exato, acho que tem muito a ver com a autoria feminina. Então, a autoria feminina é pouco vista na universidade e a autoria da mulher negra também. Então, ainda mais a Carolina, que ela é a mulher favelada, a mulher pobre, que não teve acesso ao estudo, né? Então ela não teve esse espaço de intelectual, esse acesso à cultura que as outras escritoras tiveram. Aí se você parar para pensar quanto de estudos nós temos hoje sobre a Clarice e quantos que a gente tem sobre a Carolina? Muito menos sobre a Carolina, né? Também duas mulheres, mas aí Carolina negra, Carolina pobre, que traz uma linguagem que não é bem vista pela academia, né? A gente vai falar depois sobre isso, mas ela traz uma variedade linguística considerada que não é escolarizada, né? Sim. Que não é validada pela escola, pela gramática. Então acho que isso é bem importante de se frisar. Que aí ela não teve esse prestígio literário. Legal. Você já conhecia ele? Nossa, é um livro... Eu li a primeira vez quando uma universidade de Santa Catarina pediu no vestibular. Eu dava aula para uma menina. A CAF? Acho que foi a CAF. A CAF.
E aí eu dava aula para uma menina que queria fazer esse vestibular, a gente fazia aulas particulares, e aí eu li em um dia, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. Era uma loucura, e chorava. Como é difícil você se deparar com uma realidade que você não imagina, que você não conhece. Pessoal, inclusive quando vocês começam a ler assim, tem algumas partes que assim, realmente é isso, né? Você vai até pesquisar se aquilo realmente, se é realmente o que você leu. Mas o livro em si, ele é uma espécie de diário, né, Rebeca? Começa em 1955 e termina no dia 1º de janeiro de 1960, né? Isso. Tem uma pausa, né? Então, em 58 ela para e depois volta. 55 ela para e depois volta. E ele realmente traz essa linguagem de diário. Então, ele vai trazendo o dia a dia da favela, né? Mas é um diário, eu acho louco pensar isso, que é um diário que a Carolina quer publicar. Sim. Não é um diário que ela fala, não, eu vou escrever pra eu guardar. Não, eu quero publicar. E ela até ameaça a galera da favela. Eu vou encontrar seu nome. Eu vou colocar o que você tá fazendo comigo. Aí tem gente que tem medo dela, né? Que fecha a janela. Ela fala no livro, o pessoal fecha a janela quando eu passo, porque senão eles sabem que eu vou escrever sobre eles. Eu acho isso bem legal. E por ser um diário, ela vai falando muito sobre o dia a dia da favela. Então ela fala sobre ir buscar água. Todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Inclusive, pode dar spoiler? Pode. Eu acho muito doido que a última frase do livro é isso. Acordei e fui buscar água. Então isso mostra que tipo, a miséria meio que continua, né? Por mais que a gente ache que não, que acabou tudo acabou bem, não. Ela levantou e foi buscar água. E aí, claro que a gente está falando de dentro de um espaço de prestígio, né? Porque muitos não têm acesso à água ainda no Brasil, água encanada. Sim. Ainda mais os moradores de algumas favelas. Hoje, favelas do Rio e de São Paulo, algumas até têm, mas em outras regiões não tem. Então aqui a gente vê esse dia a dia da favela e é lá no buscar água que tem o diálogo, que tem a fofoca, que até ela fala, não gosto de falar mal de todo mundo, né? Então, ela analisa as pessoas bastante, né? Especialmente nesses momentos em que vai pegar água, quer encontrar não sei quem e tudo mais. O que me chamou bastante atenção também no livro é como o relacionamento interpessoal dela com a vizinhança, né? E que no momento dá a entender que as pessoas têm um receio dela, mas todos acabam respeitando. Em contrapartida, não com seus filhos, né? Ela tem 3 filhos, é o José Carlos, a Vera e o João, que aparentemente é o mais velho e o mais encrenqueiro, inclusive, né? Sim. O pessoal, os vizinhos dela, muitos batiam nos filhos dela, outros, até teve um momento em que a vizinha jogou merda num dos filhos, né? Então, pensa no... Que vontade de fazer isso. Imagina a vontade que ela teve quando os filhos contaram isso, né? Então, acho que ela mostra muito que na favela é muito estranho e louco pensar isso, porque a gente tem muito material hoje que romantiza a favela. Sim. E aqui ela não faz isso. Ela fala bem de algumas coisas da favela, mas ela fala muito mal de muitas pessoas que moram na favela também. Então ela fala, aqui na favela é encrenca, as crianças veem mulheres nuas o tempo todo. Então direto o marido bate na mulher, a mulher sai correndo bêbada e nua, e as crianças acabam conhecendo essas coisas. E os diários eles são repletos de problemas, assim, né? Então, a cada 2 ou 3 dias acontece alguma merda, que ali, assim, foi alguém que morreu, alguém que apanhou, é alguém que roubou, é um fulano que tá chegando lá, um intruso, o cara pegou a mulher traindo não sei quem, ou a mulher pegou o cara, né? Sim. Então, traz muito, assim, esses problemas do cotidiano e que, se a gente parar pra pensar, não é muito comum a gente ver isso na literatura, né? Não, e nem na nossa vivência, né? Sim. Então, muitas vezes o que me chocava quando eu li esse livro foi a naturalidade que ela trata esses problemas. Eu acho que... E não aparece na literatura. Eu acho que, como você disse, é uma das questões mais importantes a gente pensar. Que essa literatura que ela realmente traz uma realidade nua e crua. E ela traz muito assim, não sei, quando eu li, me veio logo de cara assim, os livros do realismo, talvez acho que um neorrealismo ali, porque ela traz uma realidade, e especialmente assim, da literatura como instrumento de denúncia do descaso que ela vive, mas não só ela, mas toda uma comunidade também, e algumas ações corriqueiras. Então ela vai buscar água todo dia, porque não existe
saneamento para eles. Ela vai atrás de comida, catando as coisas, especialmente frigorífico, que vira e mexe onde acaba pegando os ossos. E aí vai falar algum prato que ela faz que é a... Sopa de ossos. Sopa de ossos, né? Sopa de ossos com a farinha de... Acho que de mandioca. Mandioca. E que depois eu fui até pesquisar, acaba sendo assim, é uma comida barata, vamos dizer assim, mas é algo que sustenta, né? Então a preocupação em pegar os ossos do frigorífico. E ela tem algumas pessoas ali que têm um olhar, não só para ela, mas para a família dela também ali, de ajuda, né? Então, às vezes é uma vizinha que vai ajudá-la, é estrangeira que também acaba ajudando ela em alguns momentos. O próprio seu Manuel. O próprio senhor Manuel. E ao mesmo tempo me chama bastante atenção que nas suas descrições ela sempre está comparando o ser humano com um bicho, né? Me lembrou aquele poema do Manuel Bandeira, sabe o bicho? Então, né, pegando o... É o bicho o nome. É o bicho que uma pessoa tá revirando lixo, né? E ele fala, meu Deus, não é um cão, não é um gato, não é um rato, é um homem. E parece que é esse personagem do Manuel Bandeira que a gente encontra aqui no livro Quarto do Despejo. Sim, até tem um trecho em que ela fala pros filhos dela que eles nunca vão comer comida do lixo. Mas daí eles acham um pacote de macarrão no lixo e levam pra ela. E aí ela cozinha o macarrão. E aí ele fala, mamãe, mas você falou que a gente nunca ia comer comida no lixo. Ela fala, é porque eu acreditava no Kubitschek. Né? Que aí ela traz esse cenário político aqui, mas você se depara com isso, deles comendo coisas que são tiradas do lixo, doações, entre 1000 aspas, né, do frigorífico, que na verdade eram os restos, né? Muitas vezes, já passou também um episódio em que um dos filhos comeu melancia, e ela fala melancia deturpada, né? Que é a melancia estragada e ele fica com dor de barriga. E aí é um choque, assim, porque ele pegou a melancia estragada do lixo e por isso que ele passou mal. E tem uma outra coisa também que me chamou bastante atenção, ela não é nada boba, né? Eu acho ela, por ser uma pessoa assim que não tem tanto estudo, mas lê bastante, ela tem uma visão política que os vizinhos, né, as pessoas da comunidade aparentemente não têm. Ela é crítica pensando nesse lado político, ela fala mal dos políticos, ela reconhece o quanto eles são interesseiros, o quanto eles só aparecem em períodos de eleição. O que não mudou muito, né? Mas enfim. Sim, ela continua falando. Eu acho legal ler esse livro hoje com esse olhar, porque ela fala de comunismo, ela fala de democracia, ela fala de presidentes, de governantes de época, mas é interessante porque não é uma discussão local, é uma visão crítica. Então ela não fica assim, ela não perde tempo no livro falando mal do Kubitschek ou do, acho que Adhemar de Barros, da época, governador da época. Ela não perde tempo falando mal deles específico, ela fala de toda a classe política. E é legal que tem um trecho que ela fala que todo político devia passar fome primeiro, antes de se tornar político, para saber que existe a fome, que a fome dói. Sim. Pessoal, para quem não sabe, esse livro só foi publicado, na verdade, graças a um jornalista, que é o Audálio Dantas, né, Rebeca? Uhum. E que ele que foi fazer uma entrevista, né, na favela, e que ele acabou se deparando com os registros da Carolina Maria de Jesus, e foi quando então ele meio que apadrinhou e conseguiu a publicação dela. Sim, e ela fala o tempo todo disso, né, do quanto ela quer que seja publicado. E ela já foi tentar num circo levar umas peças e não deu certo, falaram que não dava. Ela chegou a mandar uma cópia para alguma editora também, que ignorou. Também ignoraram, mas daí o Audálio Dantas, ele deu essa atenção e ele fez até alguns cortes, porque não dava para colocar tudo, mas ele evitou mexer muito na linguagem, né? Então achei isso bem legal. Sim. E uma outra coisa também, pessoal, em relação aos ambientes. Se a gente parar para olhar para os ambientes, a gente vai ver que tem alguns ambientes que são bem comuns, que são os ambientes que vai nivelar ali o ser humano aos animais em alguns momentos e tudo mais. Só que eu tenho, na verdade, a questão da busca de água, a presença pelas ruas, sempre atrás de comida, o lixo se volta a um ambiente e, ao mesmo tempo, dá a entender assim, que até que ponto o lugar onde eles vivem não é um lixo, né? Sim. Essa questão que ela coloca muito. Quando ela fala que a favela é o quarto de despejo, quando ela fala que na favela tudo é sujo, quando chove, e aí ela fala que ela tá suja, né? Tem trechos em que ela fala, se eu pudesse, eu lavava minhas roupas. Minha casa, se eu pudesse, eu lavava minha casa, mas eu não tenho dinheiro para comprar um sabão. Então daí a gente entra nessa questão de que tem esse ambiente da favela muito próximo à sujeira, ao lixo.
E um ambiente de corrupção também, né? Tem uma cena daquele cara que cobra a energia, ou a água, não, a energia, né? Eu não sei se é o aluguel, é porque tem os três, tem o aluguel, a água e a energia, Isso. né? Daí eu não sei em qual Mas momento assim, foi é um isso. período assim que acho que é a água assim que eles buscam, mas o fato de eles terem lugar para buscar água, eles têm que pagar uma taxa, né? Sim, que até ela fala que ela atrasou a água, né? Isso. 25, não sei, 25 cruzeiros. E é um momento assim que eles não tinham que pagar, não deveriam pagar, mas já tínhamos ali um ambiente de corrupção, então assim que a corrupção ela não é local, né? Ela, infelizmente, ela transpassa aí todos os espaços. Sim, classes, né? Classes. Tem a questão também de não poder cobrar aluguel, e aí muitos cobram aluguel de um lugar que nem era deles. Sim. Então é bem interessante. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a presença do suicídio, né? Inúmeras vezes ela quer morrer, né? Ela não gostaria mais de viver e tudo mais. E ao mesmo tempo, como ela traz o suicídio das outras pessoas como problema. Mas não um problema socialmente falando, morreu uma pessoa, né, e tudo mais, uma depressão. Pelo contrário, é um problema porque para o trânsito. Então, o suicídio é um problema para os outros porque atrapalha a vida dos outros, não para a pessoa que morreu ou os que vivem próximo a essa pessoa e tudo mais. Isso me deixou bem chocado porque é um descaso, né? Então, foda-se os outros e pense em mim, né? Sim. A polícia parou ali e agora tá atrapalhando o caminho. Eu acho que também é normalizado essa questão do suicídio porque ela acha normal essa vontade de morrer. Em vários momentos ela acorda e fala, eu acordei e não quis levantar. Então dá pra você ver hoje, se algum psicólogo fosse conversar com ela, talvez a diagnosticaria com certa depressão. Mas ela fala que não ia se deixar levar pela morte, pelos pensamentos de morte, pelo suicídio, porque ela tinha os 3 filhos para cuidar. Então você percebe que ela traz essa questão aí de ter os 3 filhos para cuidar, de querer morrer, mas não poder, né? E ela até tem um trecho que ela fala, quem vive até o final da vida hoje eu considero um herói. Sim. Porque, e aí eu acho que por isso que o suicídio é tão banalizado, né? A morte é banalizada. E você vê que ela tem muita força, né? Uma coisa que chama atenção é que ela reafirma o quanto ela gosta da sua cor, né? E assim, a cor preta, né? Que são as palavras que ela acaba utilizando. E ela é consciente de todo o preconceito que ela sofre por ser negra e tudo mais. E mesmo assim, ela adora a sua cor. E ela até banaliza em algum momento, assim, uma pessoa que é branca, alguma coisa assim, do cabelo branco, alguma pessoa loira, se não me engano. Sim. Ela dá uma banalizada falando assim que ainda bem que o meu cabelo é preto e tudo mais. E, além disso, uma outra coisa que me chamou bastante atenção na leitura são algumas frases. Você marcou algumas partes também que você gostou? Marquei também. Bom, eu acho que é interessante pensar nela enquanto mulher na favela sozinha, porque ela precisa ser forte. Sim. Né? Ela não tem essa outra opção. Então, até o fato dela escrever, muitos banalizam e tal, mas é o jeito dela se distrair dessa vida que é muito dura, da fome. Então, ela fala muito da fome, né? E como isso é duro mesmo pra ela. Até as frases que a gente marcou tem muito a ver com isso, né? Com essa questão. Inclusive, pessoal, o fato dela escrever, a gente vê muito assim da literatura como um instrumento social, mas não aqui apenas de denúncia, né? Mas também como um instrumento ali de catarse, de um entretenimento, reflexão, né? Da fuga da sua realidade. Eu marquei, na verdade, são 3 fragmentos que me chamam mais atenção. Um fala o seguinte: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. E que particularmente, não sei, né? Ela tinha um psicológico forte. Sim. Porque se a gente pensar racionalmente, é muito mais fácil a gente brigar do que o outro, que a gente respirar, né? Fazer aquele momento de reflexão, se acalmar e escrever. Depois, quando ela fala o seguinte, em relação ao que ela escreve e tudo mais: escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Então ela reconhece o que ela está escrevendo e a realidade que ela está escrevendo. E por fim, o outro fragmento é o que fala o seguinte: favela é o quarto despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. E que então ela traz a realidade do que eles são restos de uma cidade, né? Não pode nem falar assim que eles fazem parte de um meio social, praticamente. E ela fala até isso, né? Que, na verdade, ela vai pra cidade. Quando ela vai pra cidade, ela acha a cidade bonita. Mas a favela não é a cidade pra ela. E como ela admira algumas coisas na cidade, né? Sim. E que na favela não tem essa visão bonita. É um livro que, inclusive, ele foi publicado em 13 línguas, né? É um dado que eu achei de 2017. E hoje ele está na lista do vestibular da UEL.
Sim. E da Unicamp também. E aí, quais são as partes que você mais gostou, Rebeca? Eu achei interessante quando ela leva os textos dela para o circo, né? E aí eles falam, é pena você ser preta, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro, que é isso que você falou, mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça que já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Então, apesar dela ter acabado de sofrer um preconceito, ela fala isso, que ela quer voltar sempre preta. E aí tem uma parte também em que ela fala do filho, né? Que o filho pede mais comida e ela não tem. E aí ela fala, como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Então, aí depois ela já entra numa crítica social, né? E eu acho interessante a gente pensar que a fome é o que tá o livro inteiro. E é interessante porque hoje, né, graças a certos governos, a gente tem a fome erradicada, que já foi considerada erradicada no país, né? A gente tem pessoas subnutridas, mas pouquíssimas pessoas, não sei hoje, mas em 2010, 2012, pouquíssimas pessoas morriam de fome. Só que aqui é 1950, então o Brasil ainda estava começando e ela fala da fome, e ela fala que a fome, que ela sente a barriga dela cheia de ar. Eu acho isso muito doído, né? Você sentir a sua barriga cheia de ar, você sentir tonta de fome, e aí quando ela come, ela fala, é uma coisa mágica comer, é lindo comer, porque a fome é amarela, ela via tudo amarelo, e aí quando ela comia, ela começava a ver as cores das coisas. Eu acho isso muito fascinante. E a fome, de certo modo, se a gente for pensar, acho que todo diário, né, todo relato se volta em busca de algo para saciar a fome. Sim, até o momento ela faz uma linguiça, arroz, feijão e repolho. Ela fala que quando ela faz 4 pratos, ela sente que ela é uma pessoa feliz. Que ela conseguiu dar 4 pratos para os filhos dela. E eu chamo a atenção do conceito de felicidade, Rebeca. Particularmente, o conceito de felicidade que ela traz aqui é um conceito de ter comida para os filhos, né? Sim. E que ela fala assim que alimentar os filhos, vê-los felizes é o desejo de toda mãe. E não tem como a gente não lembrar de quem nos criou, né? E sim. O que mais? Tem também a parte em que ela fala de que ela queria ser homem, né? Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil. E aí a mãe dela falou pra ela perguntou pra mãe dela, por que a senhora não faz eu virar homem? Aí a mãe dela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. E aí eu acho interessante isso, porque não é um livro que fala do machismo, muitas vezes ela fala mal de mulheres, né? Então não é aquela mulher politizada falando do machismo, mas ela percebe que quem parece que muda o mundo é o homem, não a mulher. Sim. E aí nesse livro eu também achei muito legal, porque dá pra fazer uma intertextualidade quando em Ponciá Vicêncio a mãe fala pra Ponciá que se ela passar debaixo do arco-íris ela vai virar homem, né? Eu me lembrei na hora disso. Especialmente que o contexto, na verdade, foi um tema que a gente até eu debati com a Renata, é a visão de que para você ter sucesso, né, você precisa de ter um homem ao seu lado ou você precisa ser homem, né? Essa visão mais patriarcal. A Renata tá falando um termo bonitinho que era normatividade. Sim. E que ela reconhece isso, ela não usa esse termo, mas ela reconhece essa realidade. Sim. E depois também tem algumas partes, né, o quanto ela é lírica. Sim, as quadrinhas que ela escreve, os poemas que ela escreve, são todos tão geniais e musicalizados, né? Eu acho que aqui a gente pode perceber que... Eu acho que por isso que também é uma literatura. Você tem tudo aquilo que a literatura canônica precisa, que é uma linguagem diferenciada, uma história diferenciada, uma presença do lirismo, das figuras de linguagem, tanto as fonéticas quanto as semânticas, né? Então, é um livro que tem tudo isso. Deixa eu achar uma quadrinha aqui pra gente ler. Olha, eu tenho uma aqui que fala o seguinte, ó. Alguns homens em São Paulo andam todos carimbados. Traz um letreiro nas costas dizendo onde é empregado.
Sim, e tem essa aqui que fala de política também, olha só. Político, quando o candidato promete que dá aumento e o povo vê que de fato aumenta o seu sofrimento. E, certamente. Veja só, além de ter a rima, né, tem também toda a questão até métrica, né? Você vê que os versos têm tamanhos muito parecidos e você tem ali a crítica social. Sim, tem uma que eu dei muita risada, na verdade. É uma que ela escreve, acredito que ela em 55, 56, ela fala o seguinte: te mandaram uma macumba e eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela que você amou. Ela disse que te amava, você não acreditou. Sim. Então não fica só numa questão política, mas uma questão assim do que ela vive mesmo, sabe? Além de Sim. pode ser uma situação com o vizinho, uma conversa que ela ouviu, ou algo que alguém compartilhou com ela e tudo mais. Então a gente vê o quanto ela, acho que ela merece esse cânone, esse reconhecimento, né? E que, embora seja tardio, acho que nunca é tarde para colocá-la aí entre as grandes escritoras e dentro da produção do Brasil, né? Literária Exato. brasileira. Bom, e Rebeca, para terminar, por que essa leitura seria uma leitura urgente? Bom, essa leitura eu acho urgente porque é o espaço da favela dentro da literatura, da fome, do lirismo e de uma mulher negra lá dentro. Então, tem algumas mulheres negras, só que a gente não tem aquela mulher negra que viveu, que escreveu do seu jeito, que saiu da favela realmente, né? Que fala de fome, que tem uma sua própria linguagem, que fala do alcoolismo, que fala da desigualdade, que faz a crítica social o tempo todo. E assim, pessoal, esse não é o único livro dela, tá? Nós temos outros 2 livros, Casa de Alvenaria, que é de 61, e o outro chama Pedaço da Fome, que já é de 63. Eu também acho urgente por ser um livro de minoria, um livro que precisa ser debatido e que eu acho que pessoas de outras realidades devem ler. E como ela diz, né, a fome é uma professora, né? Então acho que se todos tivessem a oportunidade de ler esse livro, talvez a gente tivesse grandes mudanças e tudo mais. Rebeca, muito obrigado pela presença. Agradeço. Espero que você volte Também em outro espero. livro. E galera, nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau, até mais. Tchau!